Esse é mais um vídeo falando de um filme que eu assisti e que eu percebi algumas boas reflexões terapêuticas a respeito desse filme. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Doador de Memórias. Então, se você ainda não assistiu esse filme e quer assistir antes de ver o vídeo, por favor, pare o vídeo e vá ver o filme, que ele vale a pena. E o filme começa exatamente como esse vídeo está, totalmente preto e branco. Dentro do filme, todas as casas são iguais, todas as pessoas têm as mesmas coisas, e elas vivem uma vida que talvez nós teríamos como perfeita. Elas têm o estudo delas, ninguém passa fome, na sociedade onde eles vivem não existe briga, não existe catástrofes, mas é tudo preto e branco, é tudo igual. Eles não têm um conceito de que é bonito, do que é feio, do que é bom, do que é ruim, e às vezes é até um filme incômodo de assistir no começo. Ele é todo preto e branco e a gente percebe que nada de extraordinário acontece. É tudo a mesma coisa, tudo certinho, tudo organizado. Acontece que quando as pessoas dessa comunidade, na hora que elas vão passar da adolescência para a vida adulta, elas são analisadas, todas as habilidades que elas mostraram na adolescência, e é feita uma cerimônia, onde cada pessoa vai ser destinada ao seu trabalho dentro da sociedade. Cada papel é bem especificado e as pessoas são analisadas e distribuídas para cada lugar. Acontece que dentro desses cargos, existe o cargo de o recebedor de memórias. E a partir daí que a gente vai perceber o que acontece dentro do filme. Bom, as pessoas, para construir essa comunidade onde não existe bom e mal, onde as coisas são organizadas, onde as pessoas seguem sempre o padrão que precisa ser seguido, elas precisaram excluir todas as memórias das vidas passadas, todas as memórias das coisas que existiam no mundo, as guerras, as alegrias, as festas. E além disso, todos os dias de manhã, as pessoas tomavam uma injeção que era um inibidor de sentimentos. Ou seja, dentro dessa comunidade onde tudo parecia perfeito, as pessoas não tinham permissão para ter sentimentos, para sentir. E isso é muito funcional quando as pessoas não têm essas memórias passadas, quando elas não têm nem conhecimento do que são os sentimentos. Uma coisa muito interessante, que eu acho que é um ponto positivo dessa história que a gente podia ter na vida da gente, que é uma coisa que eles aprendem, que é uma comunicação mais específica. É você falar de uma forma que as outras pessoas realmente vão entender. Mas eu concordo que isso seja muito fácil quando as pessoas não têm acesso a sentimentos. A partir do momento que a gente vai perceber os nossos sentimentos, fica mais difícil de ter uma comunicação tão específica como a que eles colocam no filme. Mas o que acontece a partir do momento que é eleito esse recebedor de memórias? Ele vai ser treinado pelo doador de memórias. E o doador de memórias, ele armazena internamente, como se fosse um HD, tudo o que aconteceu no passado. Ele armazena guerras, ele armazena a música, nem a música existia naquela sociedade, ele armazena artes, e ele começa a passar para esse recebedor de memórias a percepção de todas as coisas que não estão acontecendo dentro dessa sociedade. E uma coisa que acontece junto com o filme é que o filme vai começando a ganhar cor. A partir do momento que o recebedor de memórias começa a entender o sentido que as coisas têm, começa realmente a perceber as coisas que foram excluídas da sociedade, para que ela funcionasse daquela forma harmônica, o recebedor de memórias vai começando a ter compreensões que as outras pessoas não têm e vai começando a perceber coisas diferentes. E logo ele tem a ideia de deixar de tomar aquela injeção, que é o que vai inibir os sentimentos dele. E aí é que começa toda a reviravolta do filme. Quando ele começa a ter sentimentos, ele começa a ter sentimentos pelas pessoas que estão envolvidas. E logo ele se apaixona por uma das amigas dele que vivia com ele na adolescência. Ele começa a querer se aventurar e ter experiências, ter sensações, que ele tem memórias que o doador de memórias passou para ele. Em alguns momentos do filme ele tenta transmitir essas memórias para as pessoas que estão em volta dele, mas ele não consegue fazer isso. Quando ele começa a perceber que existe muita coisa sendo excluída da sociedade, ele começa a ter uma indignação. Ele começa a questionar o doador de memórias o porquê que todas as pessoas não têm acesso àquilo, porquê que elas não podem ter alegria, porquê elas não podem ter felicidade. E é aí que o doador de memórias fala para ele que quando é colocado os sentimentos na sociedade, ao mesmo tempo que a gente é levado para ter bons sentimentos, algumas vezes a gente também é levado para ter maus sentimentos. E essa, para mim, é a maior reflexão que esse filme pode ter. A gente tende a querer dizer que a gente não tem sombras, a querer olhar apenas para a nossa luz. E a gente tem que aprender a olhar para essa sombra. Aprender a olhar para essa sombra e aceitar que ela existe e fazer com que ela não influencie tanto na nossa vida. Fazer com que a nossa luz seja maior do que a nossa sombra. O filme vai continuando
E no determinado momento, o rapaz que é o recebedor de memórias, ele descobre que existe uma barreira da memória que encobre essa sociedade, essa terra. E ele descobre que se ele ultrapassar essa barreira, todas as memórias que ele tem vão ser espalhadas para todas as pessoas. E quando ele descobre isso, ele se revolta e começa a ir atrás dessa barreira da memória. Ele quer levar todas as memórias para todas as pessoas terem acesso a todo o conhecimento que ele teve e começa a se permitir a sentir. Ao mesmo tempo que olhar para a sua luz, também olhar para a sua sombra. E assim poder construir uma sociedade diferente. Eu acho que essa é a maior reflexão que esse filme traz para a gente. Não existe ninguém que tenha só luz. As pessoas mais iluminadas que existem, eu acredito que elas saibam olhar para suas sombras e sabem lidar com as suas sombras. E isso é uma coisa que eu acredito que a gente precisa começar a treinar a fazer. A olhar para a nossa sombra, mas alimentar a nossa luz. Fazer a nossa luz brilhar cada vez mais e assim a gente conseguir ter uma vida melhor. Uma vida sem sentimentos talvez seja uma vida muito sem graça. A gente não vai sentir dor, mas a gente também não vai sentir alegria.